Estabelecimentos e agentes públicos que discriminarem pessoas por orientação sexual podem ter a inscrição estadual suspensa. A LERJ aprova a criação do Sistema Estadual de Cultura, instalada a Comissão para fomentar o desenvolvimento econômico do Sul Fluminense. O Jornal da LERJ começa agora. Em 3 sessões realizadas nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram 5 mensagens do governo. Entre elas, a que prevê punição para estabelecimentos e agentes públicos que discriminarem pessoas pela orientação sexual. As informações com Fernanda Nogueira. Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram as 39 emendas à mensagem do governo que prevê penalidades aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem pessoas pela orientação sexual ou identidade de gênero. O novo texto proposto pelos parlamentares prevê a aplicação de advertência, multas que podem chegar a R$ 59 mil, suspensão da inscrição estadual por 60 dias ou até a cassação da inscrição. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ficará responsável pela aplicação das multas. A nova regra vem substituir uma lei anterior do deputado Carlos Mink, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. A lei original levou à punição de mais de 300 estabelecimentos. Hotéis, pizzarias, academias, que expulsavam pessoas porque eram um casal de gays ou de lésbicas. O Rio hoje volta a ter essa lei. Ela foi aprovada, alguns pontos até melhor do que a lei original. Mais destacado, o que se entende por discriminação, são 10 itens. Estende aos meios de comunicação social, que não poderão discriminar, e estabelece punições severas aos agentes públicos que se omitirem. O artigo 6º do projeto, que gerou polêmica no plenário, diz que a lei não se aplica a locais de prática religiosa, como igrejas e templos. Essa emenda, que foi aprovada pela grande maioria dos deputados, ela garante a liberdade de expressão, liberdade de culto, preservando os espaços físicos das igrejas, de qualquer culto, sejam católicas, evangélicas, espíritas, enfim, é uma emenda que protege as igrejas, sobretudo as igrejas, para que elas tenham ali dentro a sua condição de liturgia de culto. Eu fui contra a matéria de um modo geral, mas consegui colocar um dispositivo que protege as igrejas, dando a elas a condição de liberdade de culto. Os parlamentares aprovaram uma emenda que substitui a expressão escolas religiosas por seminários religiosos. A lei tem que tratar o sistema, por isso excluímos a questão de estabelecimentos de ensino e se colocou a questão dos seminários, né? Que aí são projetos próprios dentro da igreja, que não pertencem ao sistema estadual de educação. Os parlamentares apresentaram 72 emendas à mensagem que autoriza o governo a negociar créditos da dívida ativa do Estado com instituições financeiras. Dessa forma, as empresas interessadas adiantam o pagamento ao Estado e passam a cobrar a dívida diretamente dos devedores. A dívida ativa do Estado está estimada em 66 bilhões de reais. Nós queremos saber, e exatamente isso o governo ainda não informou, dos 66 bi, quanto vai se transformar em moeda nos cofres públicos. Que a gente ouve rumores que será na ordem de 6 bilhões, né? Mas não temos essa convicção. Por isso que antes de ser votada, essa estimativa de valor terá que vir. Na segunda sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram mais 2 mensagens do governo. A primeira delas altera parte da lei do tratamento tributário especial, criada para impulsionar a economia dos municípios fluminenses.
O governo quer excluir do texto a obrigação de que os produtos beneficiados com a redução de ICMS não tenham similares aqui no estado. A segunda mensagem também altera uma lei anterior. O governo pretende modificar a denominação do Fundo UPP Empreendedor, que passa a se chamar Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores. O fundo foi criado em 2011 para impulsionar a economia das comunidades que receberam unidades de polícia pacificadora. O projeto recebeu 23 emendas. É importante ter recurso nas áreas da UPP para o investimento social, porque evidentemente não é possível imaginar que qualquer presença do Estado possa se dar somente com a polícia. Agora tem problemas, é evidente que até agora a gente não tem, desde 2011, uma prestação de contas desse fundo, onde foi aplicado, o que foi aplicado. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo, que cria o Sistema Estadual de Cultura e um programa de fomento e incentivo à cultura. O objetivo é desenvolver políticas de médio e longo prazo para o setor. Pela proposta, o sistema será formado por diferentes órgãos estaduais e municipais de cultura, além de prever a criação do Conselho Estadual de Cultura. O texto também estabelece a realização da Conferência Estadual de Cultura para que a sociedade possa avaliar a política cultural. O projeto foi elogiado por partidos de situação e oposição. O texto foi aprovado com diversas emendas incluídas pelos parlamentares e segue para a sanção do governador. Foi todo um processo de construção, não só para as regiões mais pobres, etc., mas ele contempla a diversidade, né? Porque o nosso estado ele é múltiplo, né? Nas suas manifestações artísticas, culturais, e obviamente que a gente tem uma desigualdade de receita, né? E agora a gente vai tentar olhar para todas as regiões com um olhar específico. Entre as mudanças incorporadas está a limitação de um percentual máximo de 40% da aplicação dos recursos em projetos na capital fluminense. A capital ela tinha, né, um percentual de recursos muito maior em detrimento do interior, da região metropolitana e da Baixada Fluminense. Então limitar a 40% é um avanço enorme, porque 60% desses recursos do fundo que serão investidos nos projetos culturais serão destinados aos demais municípios do estado. Também foi aprovada emenda da deputada Tânia Rodrigues para garantir 1% da verba do programa para ações voltadas às pessoas com deficiência. Em 10 anos não conseguimos aprovar nenhum projeto de incentivo à cultura para pessoa com deficiência. Por isso é que eu acho que o governo precisa dar essa contrapartida de mostrar para as empresas que não é nenhum favor, nenhuma coisa feia, tá? A sua marca está ligada à pessoa com deficiência. Também foi discutido o projeto de lei complementar do Ministério Público que altera a lei orgânica do MP. O objetivo é permitir a criação de mais uma subprocuradoria-geral com a transformação de cargos. O projeto estende o auxílio educação para os filhos de servidores aposentados. O texto recebeu 14 emendas e retornou às comissões. Em tese, os funcionários aposentados não têm esse direito. E precisamos também verificar se o que recebe o filho do funcionário é igual àquilo que recebe o filho do membro do Ministério Público, como fizemos à época no projeto do Tribunal de Justiça. E o deputado Carlos Mink quer criar a política estadual de incentivo ao uso de energia solar. A ideia é estimular a utilização desse tipo de energia em áreas rurais e urbanas, além de aumentar a participação da energia solar na matriz energética do estado, através de incentivos tributários e fiscais. O projeto recebeu 2 emendas e voltou às comissões. Não é só tirar imposto, são mais de 20 medidas para estimular a produção e o uso da energia solar. Essa energia despoluída e democrática que a gente querendo ver, é só olhar para cima um dia de sol luminoso. Já os deputados Wanderson Nogueira e Luiz Martins querem regulamentar um artigo da lei que trata do transporte intermunicipal de passageiros. O artigo citado estabelece que o Estado deve organizar e prestar os serviços públicos de interesse estadual, como transporte coletivo.
A proposta em discussão determina que as empresas de ônibus intermunicipais poderão embarcar e desembarcar os passageiros nos pontos já existentes nos municípios de passagem ou de destino. Também prevê que a definição dos pontos caberá ao órgão estadual responsável, no caso de vias estaduais, e às prefeituras em relação às vias municipais. O texto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação no plenário. A CPI, que investiga a crise hídrica e a transposição do Rio Paraíba do Sul, ouviu nesta quinta-feira o engenheiro de operação e grande produção da SEDAI, Edis Fernandes de Oliveira, fez uma apresentação sobre o controle de qualidade da água que chega à população. A SEDAI é responsável pelo abastecimento para mais de 9 milhões de pessoas e trata o esgoto sanitário de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Segundo Edis Fernandes, para realizar o controle de qualidade da água que chega ao consumidor, são necessárias 4 etapas: planejamento de amostragem, coleta de amostras, análises laboratoriais e gestão estratégica da informação. A SEDAI tem 1.700 pontos de coleta de água cadastrados. No mês de maio, das 2.200 amostras coletadas, apenas 3 apresentaram problemas: Japeri, Duque de Caxias e Jacarepaguá. O engenheiro acredita que as obras que estão sendo realizadas nessas regiões tenham causado essa contaminação da água, mas informou que na recoleta os problemas não voltaram a aparecer. Edis Fernandes disse que a água tratada pela SEDAI segue os parâmetros definidos por legislação. O sistema de produção, a água sai rigorosamente 100% do tempo com todas as análises dentro dos padrões. Na redistribuição, sim, existem pontos que podem causar uma contaminação. Esses foram os pontos abordados na matéria, ou seja, uma análise de controle de qualidade de água na rede, que nada tem a ver com o centro de produção. Ainda assim, a quantidade de pontos que são detectadas não conformidades não é representativa para a quantidade de análise que a gente faz. Como citei aqui, são 14 mil quilômetros de adutoras, ou seja, se a gente puser isso em linha reta, é Rio, Paris, Paris, Rio, e evidentemente em alguns pontos pode ter essa incidência de uma não conformidade. E na rechecagem, ou seja, na recoleta, a gente demonstra também que 99,9% dos casos não apresentam a continuidade daquela não conformidade. Então, essa eu acho que foi mais uma oportunidade que a gente teve de demonstrar o trabalho que a SEDAI faz e mostrar que o trabalho que é feito faz com que a água que a gente produz saia rigorosamente dentro dos padrões de potabilidade que a portaria do Ministério da Saúde estabelece. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, disse que as informações passadas pelo engenheiro da SEDAI foram importantes. O parlamentar informou ainda que solicitou ao TCE que faça uma vistoria para averiguar como está sendo feito o controle da água pela SEDAI. O sistema de coleta e medição me parece um sistema seguro, mas eventuais falhas vão ser encontradas. E é importante que a SEDAI, sempre que encontrar não conformidade, divulgue, porque isso é o artigo 37 da Constituição, um sistema de transparência, né? E corrija essas não conformidades como está sendo feito. Então eu acho que a audiência com o controle de qualidade de água da SEDAI está sendo positiva para dar os devidos esclarecimentos. E esta CPI, de qualquer forma, já expediu o ofício ao Tribunal de Contas do Estado para fazer uma auditoria no sistema de controle de qualidade da água da SEDAI. A CPI do aborto vai chamar todas as distribuidoras que vendem o medicamento Misoprostol para uma acariação. A decisão foi tomada numa audiência pública nesta quinta-feira na Alerj. A cada reunião, os deputados descobrem que a rede de distribuição do remédio é maior do que se poderia imaginar. O Misoprostol é produzido pela Infam Indústrias Químicas e Farmacêutica Nacional e serve para dilatar o colo do útero, facilitando o parto. Mas, informalmente, o medicamento é usado para induzir o aborto. Segundo a indústria farmacêutica, a Infam, o remédio é vendido apenas por uma distribuidora, a Quesalon, que revenderia para todo o país. Por informações colhidas em audiências públicas anteriores, no Rio de Janeiro, o produto deveria sair do laboratório Infam, seguir para a Quesalon e de lá chegar aos hospitais do estado pelas mãos de outra distribuidora, a Merriam Pharma. Mas os deputados descobriram que o caminho não é tão linear quanto parecia em outros depoimentos.
Várias distribuidoras estariam recebendo o remédio no estado. Nesta quinta-feira, ao ouvir representantes das empresas envolvidas, os parlamentares perceberam que é necessário tomar uma medida mais contundente para entender o caso e tentar produzir um relatório que evite a falta de controle na venda do medicamento. Eu não posso dizer nada com afirmação sem tiver documentos de prova. Quais são os encaminhamentos a partir de agora? Nós vamos, é claro que agora vai ter o recesso parlamentar aqui no Rio de Janeiro, e após o recesso nós vamos fazer uma grande acariação, todos, e com as empresas, vai vir todo levantado já, que vai dar tempo para nós fazermos esse levantamento das empresas todas, e nós fazemos o encerramento para fazer o relatório. Um debate sobre os desafios do Estado para incentivar o desenvolvimento econômico foi promovido pela Comissão de Economia da Alerj. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, que participou da reunião, defende a realização de parcerias público-privadas para enfrentar a atual crise do Estado. Projetos estão sendo elaborados pelas secretarias estaduais do Rio para conseguir recuperar os déficits acumulados pelo governo nos últimos anos. Uma das ações é a participação do capital privado através de parcerias com o setor público. Entre as prioridades para a realização das chamadas PPPs estão investimentos na área de saneamento da Baixada Fluminense e região leste do estado, beneficiando cerca de 5 milhões de pessoas. Nós temos 8 parcerias, assim, então são 2 de saneamento, 2 de mobilidade, a linha 2 e a linha 3 do metrô. Temos também a questão do ligar a Lages ao Guandu, fazer aquela túnel de segurança para que a água venha. Temos a questão dos quartéis da polícia, um PPP muito interessante, muito criativa, demandada pela PM. Tem muita gente que tem bastante interesse que essa parceria dê certo e que se motive o investimento privado através de um retorno adequado. O governo também pretende promover benefícios aos grandes e pequenos empresários, reduzindo as restrições burocráticas para a abertura de empresas e expandindo linhas de microcrédito. As medidas pretendem incentivar a vinda de empresas e gerar empregos. Se a gente consegue mover, né, as empresas e o mercado financeiro com esse olho em cima do Rio de Janeiro, dizendo, o Rio realmente é um lugar em que se pode acreditar, você pode investir numa infraestrutura que ele vai ser remunerado, os contratos são sérios, são honrados, isso não tem preço para o Estado, ele vai evoluir daqui por diante. Um dos motivos de diminuição da receita do Estado é a redução do repasse dos royalties do petróleo para os municípios. Para isso, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio, a CEPERJ, vai se reunir com prefeitos para fornecer orientações que possam melhorar a gestão. O CEPERJ, de alguma maneira, ele também integra os municípios, né, dentro da visão estratégica do Estado. Para quê? Para que os prefeitos possam saber também como melhor administrar os seus municípios e aonde eles vão começar esse processo de capacitação, aonde eles precisam estar preparados para contribuir na gestão estadual, no desenvolvimento como um todo do Estado do Rio. Né? O presidente da comissão, deputado Valdec Carneiro, alertou para os cuidados que devem ser tomados ao se realizar parcerias público-privadas. O secretário Marco Capucci, além de se colocar muito aberto ao debate, é sua característica, mas deixou muito claro que parece ser um dos eixos centrais do projeto estratégico de desenvolvimento econômico do Estado, as parcerias público-privadas, né, que merecem, a meu ver, muito cuidado, né, muita atenção, muito controle social, muita transparência e, sobretudo, que não signifiquem a transferência para o setor privado de responsabilidades que são do Estado, do poder público constituído. Isso é um debate conceitual até. Eu não sou a prioristicamente contrário às PPPs, mas eu acho que elas precisam ser desenvolvidas com o máximo de cuidado desse ponto de vista, né? Porque uma coisa é o Estado, é o poder público, os seus agentes, os seus órgãos, as suas instituições, uma outra coisa é a transferência das atribuições do Estado para o setor privado e, mais ainda, muitas vezes, sem o devido controle social, sem a devida transparência. A Comissão de Esportes da Alerj realizou audiência pública para debater a utilização das dependências do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Cefap, pelo Instituto Real Brasil para a prática de atletismo. O professor Mandino
Representante do Instituto falou do trabalho realizado com crianças e adolescentes durante os 20 anos de parceria com o antigo comando do Cefap e ponderou algumas exigências feitas pela atual administração. Algumas exigências que o nosso projeto, que foi formado lá dentro, e nós foi criado o Instituto lá dentro, graças à Unesco que esteve lá visitando, que possa cumprir aquilo tudo que está ali. Nós não temos dinheiro para fazer isso, nós vivemos, é um instituto sem fim lucrativo, nós vivemos de parcerias para nos ajudar. E a polícia tem que ser uma parceria para que a gente possa tirar, como estão tirando, milhares de jovens da rua. E você nunca soube desses 6.000 crianças que teve na rua, lá no projeto, de um deles que tem ido para o lado ruim. Entende? Então, a importância essa mediação, eu acredito com as palavras dele, que a gente possa quebrar, não o que nós queremos, que queremos continuar nesses 20 anos, são 20 anos ou 20 dias. Membros do Instituto Ideal Brasil compareceram à audiência pública com seus alunos para tentar chegar a um acordo com o comando do Cefap. O comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Coronel Márcio Vaz Lima, disse que o Cefap precisa melhorar suas instalações para que possa atender esses jovens e adolescentes com segurança e ressaltou a importância de se regulamentar um convênio entre Instituto e Polícia Militar. São equipamentos que não estão bons, então eles precisam ser reformulados, precisam ser remodelados. As nossas pistas não são boas, nós tivemos um incidente essa semana com a cavalaria, então essa série de conjunturas é que nos preocupa. Uma criança torce o pé, um adolescente quebra uma perna, passa mal, então essa conjuntura, esse contexto é que nos preocupa. É preciso que se regularize com documentações, essa utilização de espaços e equipamentos. O deputado Chiquinho da Mangueira falou da importância de se chegar a um acordo que atenda ambas as partes. Uma ótima reunião de altíssimo nível, e houve um entendimento de ambas as partes. Dia 29 eles vão fazer uma reunião para que possamos assinar o convênio entre o Instituto Ideal Brasil e a Polícia Militar para a continuidade do trabalho. Foi instalada nesta quinta-feira na Alerj uma comissão especial para discutir o desenvolvimento socioeconômico do sul do estado. O presidente será o deputado Nelson Gonçalves. Nós vamos discutir com a nossa comissão, com os deputados, com a sociedade da região, para poder fazer um diagnóstico da nossa região, para poder estar levando ao governo do estado as nossas reivindicações. Então serão várias audiências públicas que nós vamos realizar no sul do estado, com vários temas. E depois, concluindo esse trabalho, nós vamos fazer levar uma reivindicação ao governo em cima do que as audiências apurarem. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.